há muitas fotografias em minha casa, em casa dos meus pais, porque o meu pai tinha várias máquinas fotográficas e portanto andava sempre de máquina fotográfica. E nós somos 4, eu tenho 3 irmãs e portanto era diário, portanto há muita fotografia e há muita pose permanentemente, não é? Há coisas naturais e há outras mais de pose. Essa particularmente diria que até que é um clássico, porque está em várias salas da minha família, já teve nas salas e escritórios dos meus avós, está em minha casa, há até um póster grande, uma casa que nós temos no Douro, com as nossas 4 caras, e esta é a fotografia mais icónica, digamos assim, tem aquele ar de pose, um misto de durão com talvez excesso de personalidade para a idade. Estamos a falar de 4, 5 anos, não mais do que isso. Cabelo comprido, ligeiramente encaracolado, todo esgadelhado, e pronto, com aquele ar já de alguém que achava que se calhar era importante para a idade. E, portanto, ficou uma fotografia icónica. Haverá outras, mas acho que reflete um bocadinho, não reflete no sentido em que parece que não é uma criança feliz. Se há coisa que eu tenho saudade é da minha infância, não do ponto de vista nostálgico, mas acho que ela foi hiper feliz. Quer dizer, foi um período da minha vida até bastante tarde, onde só havia coisas boas, no sentido em que não era por excesso de coisas, não é esse o ângulo, é porque havia uma felicidade permanente. Muita liberdade, provavelmente. Muita liberdade, muita natureza, muitas relações de família alargada. Eu tenho muitos primos, mais de 30 primos. Portanto, imaginas a convulsão permanente entre muitos amigos no jardim lá de casa, vizinhos, gente que vinha da rua. Tudo isso é um período profundamente feliz que eu guardo na memória com grande saudade, não do sentido nostálgico, mas porque foi mesmo um período bonito. Bernardo Pires Lima nasceu em 1979 em Lisboa, é conselheiro político do Presidente da República, é analista de assuntos internacionais e investigador na mesma área na Universidade Nova de Lisboa. Em 2018 fundou o Grupo de Reflexão sobre o Futuro de Portugal, composto por 45 quadros portugueses nascidos depois de 74, sem filiação partidária. Em entrevistas passadas, Bernardo, pai de 3 filhos, conta que ao longo da vida fez várias rupturas. É, aliás, de uma família que gosta dessas rupturas. Filho de um engenheiro de Minas, politicamente conservador, e de uma mãe mais progressista, diz que o seu posicionamento ideológico não foi linear, mas que foi isso que o ajudou a perceber e a formar a pessoa que é hoje. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O Kia EV6 é um modelo que vai para além do futuro. Aproveite o tempo deste podcast para utilizar o carregamento ultra rápido. É capaz de alimentar a bateria dos 10 aos 80% em apenas 18 minutos. É muito mais liberdade de condução para si. Saiba mais sobre o Kia EV6 em kia.pt. Kia. Movement that inspires. Bernardo, esta coisa que tu dizes numa entrevista que eu ouvi tua, da questão das rupturas, que a tua família era muito rupturas, que tu também tiveste as tuas rupturas, isto é o quê? É de alguém que esteve em permanente choque com a realidade que ia vivendo, com o seu presente? Que rupturas eram estas? Quando falo de rupturas, falo de uma coisa mais sanguínea, não é? De posicionamentos
não direi inflexíveis, mas dotados de grande personalidade, ou seja, nunca ter medo de assumir as nossas posições e desde ter realidade. E acho que nessa entrevista à Anabela Mota Ribeiro, é a que estás a referir, eu dizia que fiz a primeira quando fui confrontado com uma atitude mais autoritária de um professor e desliguei-me dessa atividade, uma atividade desportiva, porque não gostei daquela atitude e, portanto, em casa, devia ter para aí 4, 5 anos, eu próprio assumi que, mas de uma forma não era birrenta, era uma forma com uma justificação, e isso foi entendido logo. Muito decidido. Depois, a forma como algumas até ao longo da vida, agora não vou estar a fazer isto numa fita do tempo, sim, mas para andar para a frente e para trás, rupturas com pessoas, isso não é uma coisa que me particularmente incomode, digamos assim, que eu tiver que ter uma posição intransigente sobre alguém que me fez alguma coisa ou que me faltou no sentido estrutural da relação de amizade, do princípio de amizade, eu nem hesito. Portanto, as tuas rupturas estão muito assentes na questão dos princípios. Dos princípios, da minha forma de ver talvez comportamentos alheios para os quais eu não quero legitimá-los, percebes? Rupturas, por exemplo, com a igreja, que não é uma ruptura absoluta, porque o enquadramento familiar alargado continua, digamos, a cruzar-se. Vocês eram uma família muito católica? Não diria muito. Quer dizer, fizemos o beabá da primeira catequese e depois ao fim da primeira catequese eu disse em casa, acabou para mim. Tu fizeste até que a primeira comunhão? Não, fiz a primeira comunhão, exato. Okay. A primeira comunhão e eu disse, acabou. Eu teria talvez 8 anos. Mas acabou porque acabou porque eu não estava para ali virado. Eu nunca fui de grandes fretes. E nunca fui de grandes fretes desde muito novo. E eu acho... Obrigado por teres vindo a esta entrevista. Nunca fiz... Não, e venho aqui com todo o gosto. Se fosse um frete, não está aqui. Eu estou a brincar contigo. Nunca fui de estar por estar, ou porque calhava bem, ou porque os outros esperavam um determinado comportamento de mim. Fiz as coisas sempre em consciência e tive muita sorte em determinadas fases onde a influência da opinião dos teus pais é preponderante, de eles terem estado sempre a validar esse tipo de atitudes e não em confronto comigo. A questão das rupturas é interessante porque tu nasces 5 anos depois de uma grande ruptura em Portugal, do Portugal da ditadura para o Portugal democrático. Tinhas 5 anos quando foi o 25 de Abril. Tu tens alguma memória desses dias? Não digo do dia, mas lembra-se de alguma coisa, da agitação? Não tenho memória nenhuma. As primeiras memórias políticas que eu tenho têm a ver com a campanha eleitoral presidencial de Freitas do Amaral, Mário Soares, e depois das maiorias absolutas do professor Cavaco Silva. Antes disso, os únicos contactos, mas é uma memória a posteriori, tem a ver com as ligações que uma grande parte da minha família paterna tinham ao antigo regime. A começar pelo meu avô, que era uma pessoa, digamos, fantástica no nosso agregado alargadíssimo familiar, que eu tenho grandes memórias, mas que nunca o vi como um antigo político do antigo regime. Era o meu avô. Mas que ligação é que tinha? Foi sempre um alto quadro do regime, nomeadamente no Ministério do Interior. E isso hoje, mas era isso hoje, pensando nisso, deixa-te algum mau sabor? Não, como é que eu posso mudar a história? Não posso mudar a história, posso conviver com... Conseguindo deslargar-te da ideia que era teu avô, o facto de ter pertencido... eu não tenho nenhum tipo de acomodação nem validação desse período do ponto de vista ideológico, estou nos antípodas,
E não fui a única pessoa assim na minha família. Claro. Um dos irmãos do meu pai, que teve, aliás, uma grande ruptura familiar, de corte de relações mesmo, porque foi advogado de presos políticos e foi mesmo preso e portanto, esteve muito envolvido na oposição. Sabia que o pai dele, o meu avô, estava do outro lado da barricada, e isso levou a grandes convulsões familiares que, do nosso ponto de vista, enquanto sobrinhos, nesse caso, ou netos, só mais tarde é que eu processei um bocadinho melhores. Mas lembra-se dessas discussões? Não eram discussões porque o corte era evidente, e, portanto, nesse caso do meu tio, que é uma figura mítica para mim e para muitos dos meus primos, ele só retomou as relações familiares e os natais muito mais tarde. Já eu era um adolescente quase adulto, embora eu tivesse, pela grande relação que ele sempre teve com o meu pai, irmão, uma relação próxima com ele enquanto sobrinho. Portanto, mas a tua vida e os teus primeiros anos de vida e a tua são totalmente despolitizados. Sim, até muito tarde. Mas a tua educação segue mais essa linha mais conservadora, se quiseres, desse lado do teu avô, e que se calhar o teu pai também herdou um pouco, ou um lado mais, ou segue mais um lado mais progressista, mais pós 25 de Abril? Totalmente pós 25 de Abril. Sim. Aliás, a minha relação com o 25 de Abril é eu ter sido uma espécie de produto do próprio 25 de Abril, no sentido em que o meu pai é o segundo casamento da minha mãe, e como tu sabes, o divórcio não era uma coisa, não era legal até tarde, e os meus pais casaram um ano depois de eu nascer. Portanto, eu sinto que o meu próprio nascimento resulta das próprias transformações da sociedade portuguesa, e isso não é possível ver isto como uma relação mais próxima do que ela é com o período de transformação de legislativo, de abertura de mentalidades. Agora, não havia nenhum tipo de condicionamento, quer dizer, mesmo as próprias idas à missa ao domingo, ou a catequese que nós tínhamos, a própria educação em casa, não tinha nada de trejeitos, digamos assim, conservadores do modo como tu estás a pôr, vinculados a uma determinada matriz mais antiga. É só uma pergunta. Nada disso. Era profundamente aberto, profundamente livre. Agora, não te posso dizer, porque não tenho nenhum tipo de memória nesse sentido, que houvesse discussões políticas em casa. Havia muitos jornais, havia muitos livros, e havia todo o tipo de liberdade para cada um poder fazer com isso o que entendesse do ponto de vista das suas ideias. Quando se reuniam as várias cabeças nos natais, nos jantares de anos, aí, porque nós somos muitos primos e portanto o raio de idades é muito alargado, talvez os mais velhos tivessem outro tipo de discussões que eu pessoalmente não tinha. O que eu queria era trepar às árvores e fazer jogar à bola e essas coisas todas, jogar ao berlinde, acho que à carica, essas coisas todas de jardim, não é? De ar livre, e portanto não estava minimamente para aí virado. Aliás, eu até muito tarde não tive para aí virado, porque e ainda hoje olho para esse lado mais político e mais áspero da minha atividade como um lado profissional. Não misturo as coisas. Claro que nós todos temos posicionamentos pessoais em relação a muitas questões. Achas que não desenvolveste uma identidade política? Não, eu desenvolvi claramente, mas foi natural ao longo dos anos. Não foi uma coisa que eu tivesse assumido desde muito novo como uma prática da minha cidadania. Não, o que eu queria era desporto, e fazer desporto, e estar com os meus amigos, e ir a festas, quer dizer, fazer coisas normais e não ter atividades precoces em relação à idade. Portanto, as coisas para mim surgiram sempre com a maior das naturalidades quando tiveram que surgir. E também desaparecerão quando tiverem que desaparecer. E como é que eram esses anos, os anos 80, nas festas? Hiper felizes, porque havia muita... Eu lembro-me, nós vivíamos em Carcavelos, onde os meus pais ainda vivem, portanto, sair de bicicleta
com 10 anos ou 11 anos, ir até à praia, passando pela linha do comboio, que tinha uma senhora com umas bandeirolas, não havia túneis, era tudo natural. Não havia os perigos que hoje em dia muita gente acha que existem, que não existiam. Portanto, o nível de confiança entre pais e filhos era totalmente diferente. Isso ficou-me no sentido em que eu estou grato a ter vivido a minha infância nos anos 80 e depois a minha adolescência nos anos 90 e tirei partido de tudo o que essas décadas deram para uma criança e para um adolescente. E quis sempre tirar partido, ou seja... E esse nível de confiança com os teus pais, por exemplo, nas saídas à noite... Total. Isso também era total. Total. Com as minhas irmãs, sempre sobretudo o meu pai mais preocupado, mas comigo, total. E tu sentes que com os teus filhos hoje em dia tens essa mesma... Os meus filhos não saem à noite, não é? Claro, ainda bem. Mas eu digo na questão das brincadeiras, na questão da... porque muitas vezes os pais têm esse excesso de preocupação. Sim. Estão demasiado em cima. Eu pessoalmente não estou, mas reconheço que o ambiente é diferente do ambiente onde eu cresci. Mas é diferente porquê? É diferente porque acho que há um... Não sei se a diferença não está também mais na nossa cabeça. Não, nós complicamos certamente. E depois o ambiente dos pais, não é? Porque isto é um bocado por osmose, acaba por te levar, se calhar, a um tipo de comportamento que não tem a ver contigo porque não foi assim que tu cresceste. E tentas contrariar isso da melhor maneira possível. Agora, o meu filho mais velho vem para a escola sozinho, com a mesma idade com que eu também comecei a ir sozinho. Não vejo aí nenhuma diferença. A forma como me relaciono com a independência dele ou com a autonomia dele de estudo e de responsabilidade, não vejo grande diferença em relação àquilo que o meu pai também tinha comigo, ou a minha mãe. Portanto, nesse sentido, procuro dar uma certa linha de continuidade ao que acho que foi benéfico na nossa educação. Então porquê que achas que esses anos, os anos 70 e depois a seguir os 80, de certa forma pareciam-nos mais livres do que nos parecem hoje para as gerações com a mesma idade que nós tínhamos na altura, não é? Porque o espaço público era usado de uma maneira diferente, quer dizer, as casas se calhar são diferentes, começa logo por aí, não é? O parque habitacional era diferente. Eu sou uma pessoa privilegiada porque, apesar de nunca termos vivido em abundância, ou seja, não havia excesso de brinquedos, as roupas passavam de uns para os outros. Foi assim também que os meus pais foram educados. O meu pai tinha 9 irmãos, a minha mãe 6. Portanto, tudo aquilo era quase contado até ao fim do mês, dentro de uma classe média, digamos, privilegiada. Não há que negar. Portanto, eu também sou feliz e tenho noção disso porque fui sempre um privilegiado em comparação com muitos outros. Não quer dizer que não haja felicidade em quem não tem, mas reconheço que o meu acesso a uma série de coisas era talvez um bocadinho mais expressivo. Mas isso para mim não tinha consciência nenhuma disso, só muito mais tarde. E isso também foi uma boa aprendizagem na forma como tu és educado, não tendo uma grande abundância, mas tendo o essencial e no fundo dando sempre atenção ao essencial e não à abundância. Isso ficou-me. Tu ias à escola privada ou pública? Eu estive nas duas e fui feliz nas duas. Portanto, não gosto muito de generalizações. Passaste para a pública a partir de certa altura. A partir de certa altura, e fui felicíssimo e se calhar até devia ter ido mais cedo, mas as coisas aconteceram dessa maneira. A escola pública na altura, de que é que te lembras? Foi felicíssimo porque havia muitos... eu andei no Liceu de Oeiras, que é um liceu mítico, muito afamado, num período áureo, que foi ali na transição da primeira metade dos anos 90 para a segunda, e com todas as tribos misturadas. E eu fui sempre alguém que não tinha tribo. Eu fazia pontos com toda a gente, naturalmente, gostava de toda a gente, tinha interesses em todo o lado. Tinha interesses no desporto, tinha interesses nas bandas de heavy metal, que havia muitas no liceu.
Tinha interesse no punk, tinha interesse naquilo que a escola dava em termos de conteúdos, também tinha interesse nisso, era um bom aluno. Tinha interesse nas festas. Sempre foste um aluno? Na transição do privado para o público escorreguei bastante. Estamos a falar de 10º ano. E depois, mas chumbaste algum ano? Chumbei fiz um ano, 12º, só matemática. Mas não mudei para aqueles colégios onde se pagava. Muita noite. Também. Teve uma grande... a noite foi felicíssima, não é? Ali, sobretudo ali a linha de Cascais tinha uma cena de rock. Não sei se acompanhaste tudo isso, mas... Não, eu não vivia no Porto, mas eu vivia no Porto. Mas... Desde o 2001 até ao News, ao Bauhaus, uma série de outros, eu saía de quinta a domingo. A noite áurea do 2000 era o domingo até. Com que idade é que começaste a sair à noite? Como eu joguei ténis de alta competição entre os 10 e os 17, achei que era sempre incompatível. E portanto ali a partir dos 16, 17 soltei e também fiz uma ruptura com o ténis, que hoje me arrependo da forma como fiz, foi do dia para a noite. Eu era patrocinado, tinha uma boa estrutura à volta, digamos assim, para o ténis juvenil português, mas estava muito cansado daquelas 5 horas diárias e achei que havia mais coisas para desbravar e achei que era incompatível as duas coisas. E eu essa coisa de dedicares à linha de Cascais. Achei que era melhor parei ali 2 ou 3 anos e não devia ter parado tanto tempo. Depois quis retomar e já não foi a mesma coisa e pronto. Mas continuo a jogar. Deixa-me perguntar-te, olhando hoje para esses tempos e sobretudo para o país, se tu te lembras, ou a partir de que idade é que tu começaste a ter, já me disseste, a tua consciência política muito mais tarde, mas a partir de que momento é que tu começaste a pensar nos problemas do país e de que forma é que o país podia ter ido mais longe, quais é que foram os precalços de Portugal, o que é que concluís aí? A verdadeira consciência com a situação portuguesa dá-se muito pelas minhas vivências no estrangeiro e a forma comparativa como tu podes analisar o teu país. E portanto passei a ser sempre muito menos crítico por ter visto muito mais realidades, percebes? Isso ajudou-me muito. Tu acabas o curso e vais para fora? Eu acabo o curso já fora, em Itália, e depois, 2 anos depois vou para a Alemanha e depois, uns anos depois, 4 ou 5 vou para os Estados Unidos. E viajo muito nos entretantos, vejo muita coisa e acho que tudo isso, o mundo é que me fez ser menos crítico, menos azedo, talvez, na expressão mais portuguesa, sobre o nosso país, mais acomodar os nossos defeitos, aceitar, como diz o Miguel Esteves Cardoso, aceitar isto, e isto é bom no sentido genérico e até no sentido cronológico destes 50 anos. Foi um salto abissal. Portanto, esse mapa comparativo entre o externo e o interno para mim foi fundamental e isso ficou-me como grelha analítica. Não que eu esteja permanentemente a analisar, a fazer a psicanálise do país, isso ficou entregue ao professor Eduardo Lourenço, mas porque acho que isso é benéfico para nós, em termos de vários setores, políticas públicas, nós percebermos que ir a umas finanças em Itália não é assim tão melhor do que ir a umas finanças portuguesas e se calhar o salto qualitativo no nosso sistema... O problema é que o mal dos outros nem sempre nos é... Pois, eu não quero tirar a justa crítica aos nossos percalços, à nossa forma mais um bocadinho atávica, como nós não avançamos tão rapidamente consoante as nossas expectativas, as coisas que ficaram um bocadinho de lado ou para trás e não deviam ter ficado. Mas quando tu olhas para isto, como descrevias há pouco o país, isto ficou parado em que áreas, sobretudo? Ou não se completou como devia, em que áreas? Ou em que setores? Perante o ponto de partida,
educação, saúde, segurança social, mentalidades. O salto que nós fizemos foi um salto absolutamente extraordinário. Em 50 anos era talvez difícil fazer melhor, e talvez não vale a pena também ser muito excessivamente crítico sobre apostas noutras coisas mais quantitativas, no sentido de outras áreas públicas, como as infraestruturas, etc., porque elas também não existiam. Eu lembro-me de ir de férias para o Douro e demoravam 11 horas. Portanto, essa noção do país profundo era uma noção que eu tinha pela minha vivência de férias da Páscoa, férias grandes, quer dizer, a vida, o contacto com a pobreza no Douro era uma coisa muito brutal. E eu ainda hoje tenho relações naquelas terras vindas desse período de infância, não é? Gente que vivia da terra e daquilo tudo, e que se ingrou na vida porque o sistema lhes permitiu, outros não. Portanto, funcionou o elevador social? Funcionou, quer dizer, não terá funcionado para todos, nem em todas as regiões do país, mas podia-se ter feito melhor, pode-se sempre fazer melhor. O ponto de partida era muito baixo. Tu há pouco dizias-me que te lembravas da campanha do Mário Soares Freitas de Amaral e das maiorias absolutas de Cavaco Silva. Mais das maiorias, sim. As maiorias absolutas de Cavaco Silva, por exemplo, vistas hoje, representam para ti um momento alto da história do país? Em que sentido? Da construção, do andar para a frente, ou achas que... Acho que era inevitável. Há muita gente muito crítica de Cavaco Silva e da obra que ele deixou. Eu não sou um particular fã do professor Cavaco Silva do ponto de vista da sua conduta política ou do seu posicionamento político. Não é isso que está em causa. Agora, podia-se ter feito de outra maneira. O período tem que ser... Nós temos que enquadrar isso no período em que era. Era um período pós-adesão, um período de alterações constitucionais sobre o nosso modelo económico, que teve até várias em pouco tempo, e portanto era preciso fazer coisas mais básicas do que propriamente depois dar os saltos qualitativos. O que me parece que neste contínuo todo de governações, de maneiras de olhar para a relação com a Europa e o benefício que dela tiramos, aquilo que é preciso fazer quase do zero e aquilo que é preciso dar continuidade mais qualitativa do que quantitativa, o que me parece é que nós talvez precisássemos, e acho que hoje é expressamente exigido nos próximos anos que isso aconteça, mais compromissos de médio e longo prazo entre as principais forças políticas. Acho que este é um dos segredos da nossa saúde democrática nos próximos anos. Não estás num bom momento para pedir isso? É por nós estarmos num bom momento que ele é mais exigível. Sim? Acho que sim. E acho que a responsabilidade dos líderes político-partidários vai-se medir também nessa disponibilidade para um compromisso sobre 4 ou 5 matérias. Mas achas que há cultura democrática neste momento para isso? Cultura democrática... Entre o PS e o PSD, e tendo um Chega no meio ao barulho... Precisamente por isso. E ninguém querer ficar com o papel de que entregou o lugar da oposição ao Chega. Não, ou seja, há aqui muita coisa... Não queria fazer muita análise política sobre o momento português. De qualquer das maneiras, é exatamente por essas pressões internas e por outras pressões vindas de fora que os compromissos são mais importantes do que nunca. E importantes do que nunca porque tu vives numa fase internacional de grandes transições e, portanto, tu ou te municias enquanto país dos instrumentos, das boas valências que tens, recursos humanos, capacidade de moderação, uma certa unidade nacional que outros países europeus, por exemplo, não têm, condições geográficas que para muitos são de periferia, para outros serão de centralidade por uma série de radiais. Eu acho que esses compromissos qualitativos são absolutamente fundamentais para tu agarrares estas transições. E estas transições estão na parte, quase tudo já foi feito, na parte da transição energética, ligada à ambiental, na parte das transições dos modelos e da oferta educativa. Acho que aí precisas de um compromisso de longa duração, qualificações, tudo isso.
precisas de algumas reformas de políticas públicas, nomeadamente na justiça, e precisas de tirar a intensidade da acidez do debate público. Não tens que fazer o jogo de determinadas forças. Tu tens que ser fiel a uma matriz. E tens que ser fiel a uma matriz convergindo com os teus principais adversários no que é essencial para o país. E deves ser capaz, nestes momentos decisivos da história, de o fazer. É aí que se vai medir a responsabilidade dos atores. Portanto, assumo aqui que tu és um romântico. Não sou um romântico. Eu acho que eu não sou um fatalista sobre... E já escrevi muito sobre isso. Não sou um fatalista no sentido... Face ao que existe neste momento, é possível acreditar que se vai tirar a acidez do combate político nesta altura? É possível que os atores responsáveis sejam capazes de não ir no jogo de determinadas forças políticas e serem mais fiéis ao fazer do que à berraria, de assumir determinados compromissos que os portugueses, acho eu, que querem, em nome de uma certa estabilidade, para não cairmos nas trincheiras ainda mais agravadas que outros países europeus já caíram. Eu não sou um fatalista no sentido em que acho que isto é tudo uma história já contada em que os camisas negras e as botas cardadas entrarão pelas ruas fora e pelas nossas casas. Não acho que isso seja que a história tenha que ir por aí. Mas é difícil que neste momento os camisas negras que já têm 50 deputados na Assembleia da República, se é essas camisas negras... Estou a falar num plano europeu, mais geral. Então eu falo dos deputados do Chega, os 50 deputados do Chega, quer dizer, acreditas que não... Isto é um movimento que começou e que dificilmente para já andará para trás, não é? Quem te diz que não anda para trás? Não sei, estou a pedir a tua opinião. Nós não sabemos. Vamos ver nos próximos atos eleitorais como é que os portugueses respondem. Quer dizer, o melhor conhecedor do que se passa no mundo e na Europa és tu. Olhando para o que se passa lá fora, não tem andado para trás. Sim, mas também não tem... Olhamos para a França, olhamos para a Itália, olhamos para a Espanha, embora em Espanha tenha havido aqui algum revés com o Vox, mas estão muito implantados estes movimentos. Estão muito implantados, estão a canibalizar partidos outrora mais moderados, nomeadamente no centro-direita, e isso é uma das lições a tirar. Qual é que é a estratégia desses partidos? Isso é uma das questões fundamentais da democracia. Se querem copiar ou se querem ser fiéis às suas valências e aos seus princípios. Agora, há movimentos de avanços e recuos, não é uma coisa unívoca nem avassaladora, e depende de ato eleitoral para ato eleitoral e depende também daquilo que tu entregas aos portugueses, neste caso. Se tu entregares do ponto de vista do cumprimento de promessas, do ponto de vista dos compromissos que os portugueses se calhar estão à espera sobre 2 ou 3 matérias essenciais cujos inquéritos apontam para essa centralidade, eu acho que os portugueses não têm tantas razões para ir para discursos de desespero ou de repúdio ao sistema, como noutras circunstâncias onde essa resposta não lhes é dada. Agora, há uma base de culto nestes movimentos, à volta dos seus líderes, que eu acho que é difícil de quebrar. Isso é suficiente para grandes triunfalismos e grandes acrescentos de eleição para eleição? Não sei. O que me parece é que há setores que muitas vezes num ato eleitoral caem ali, que não têm que cair no próximo. Depende do comportamento dos partidos mais responsáveis, mais sistémicos. Percebes o que eu digo? Portanto, desse ponto de vista, não vejo que haja a história não está fechada. E agora, depende muito da forma como os partidos sistémicos se reinventarem. A história não está fechada e cabe ao PS, no fundo, e ao PSD completamente encontrarem respostas para que o Chega não cresça mais. Absolutamente. Bernardo, como é que tu começas a fazer a tua vida, a tua carreira à volta dos assuntos internacionais? Como é que começas a olhar para fora e a pensar, isto é algo que eu posso acrescentar? Olha, eu vou-te dizer, um bocadinho a história da minha vida é gostar de tantas coisas e acabar por não ter propriamente uma vocação muito precoce. Fazia desporto até muito tarde e
os testes psicotécnicos, quando tu os fazes, naquelas idades de mudanças de ciclo, deram-me Faculdade de Motricidade Humana. E eu depois fui para a Economia. E depois tive o calvário da Matemática, como te disse, chumbei. E depois candidatei-me Sociologia, não entrei, e fui para Direito. Estudei um ano de Direito. Detestei. E mudei para Ciência Política e depois no mestrado em Relações Internacionais. E foi... eu sempre gostei de História, Geografias, tudo isso. Lia bastante... Não lia vorazmente, mas lia, era atento à imprensa. Também havia muito lá em casa. E portanto, ia-me despertando. Mas não era propriamente uma vocação profissional, nunca interpretei dessa maneira. Agora, quando vou para a Itália é um país, do ponto de vista académico e universitário, com um ambiente de ciência política centenário, ou até mais, não é? Filosofia política, tudo isso. E eu gostei muito desse ambiente. Era muito festivo também, tinha muita festa, mas eu acho que aproveitei todos esses mundos. E portanto, depois fui confrontado com determinado tipo de professores, ângulos de análise, modos de ensinar, que me despertaram para outro tipo de questões. Quando voltei, estava a pensar até ir para a Inglaterra e a universidade ofereceu-me um mestrado pelas notas que eu tive e acabei por ficar. E depois, a partir daí, fui desenvolvendo num processo entre aquilo que a universidade dava e aquilo que eu sentia que queria mais, e portanto era quase um autodidata muitas vezes nas leituras que fazia e no querer ir mais além. E depois as viagens, eu acho que as viagens aqui foi uma grande escola, no sentido de tu teres um contacto. Por exemplo, em 2009, quando fez 30 anos que o muro de Berlim caiu, eu fui fazer uma viagem, o segundo ou terceiro Interrail já, terceiro Interrail, fazer o percurso que o Timothy Garton Ash tinha feito em 89 pelos países. No fundo, uma história do presente contada na primeira pessoa. E tentei fazer isso, e depois mais tarde recuperei para um livro que fiz em todos os países europeus. Isso ajudou-te a perceber melhor? Ajuda-me muito. Mas um analista internacional... Eu não sou um analista de sofá, não gosto disso, nunca fui. Eu gosto de ir aos sítios e gosto de misturar linguagens, olhares, e gosto de misturar até disciplinas. Eu acho que a arte nos ensina imenso, acho que as conversas com as pessoas nos ensinam, acho que a tua disponibilidade para teres algum tempo para refletir e não andar sempre no imediatismo da análise também te ajuda. Acho que viagens de comboio ajuda mais do que viagens de avião, embora eu goste muito de aeroportos. Portanto, tudo isto depois faz a tua estratégia para tu seres um analista mais perspicaz, ou quer dizer, eu também nunca quis ser analista, as coisas foram acontecendo. E a tua perspicácia... Não sei se sou perspicaz, não, mas, estou a dizer é... mas a questão é, muitas vezes, por exemplo, permite olhar para o que se passa nos Estados Unidos e adivinhar ou tentar perceber não é esse o ponto. O que é que pode acontecer. O ponto é, eu sou pela vivência nos Estados Unidos e pelas várias realidades que eu vi, que tu também testemunhaste ao longo dos anos, tu vês coisas de facto muito desagradáveis, muito diferentes da Europa, e valorizas também por essas realidades mais o modelo europeu e até o modelo português. E portanto desconstróis alguns mitos sobre a América. Isto é válido para todos os países que tu vais visitando. Isso ajuda-te na análise. Tu és menos preto e branco. Sim, na forma como tu olhas. A minha pergunta é, dado o teu conhecimento e o facto de certa forma conseguires desconstruir essa realidade, tu consegues olhar facilmente para uma situação e perceber em que é que ela vai terminar. Depende das realidades. A próxima eleição dos Estados Unidos, tu consegues a esta altura perceber o que é que poderá dar esta eleição? Não, acho que... Quer dizer, há maior probabilidade de ganhar, por exemplo, Donald Trump do que Joe Biden? Acho que há neste momento diria que há 50-50, mas não quero estar aqui a cair em clichês nem em futurologia. Eu acho que o analista não é um futurologista. O analista tem que ter... Pelo menos a forma como eu vejo a minha... Eu não sou muito comparativo, não sigo muito as carreiras das outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu em Portugal,
Mas acho que nós temos que ter determinado tipo de grelhas. A minha é conhecimento de causa, rede local, é muito importante, um posicionamento ou uma filtragem muito pragmática sobre as fontes e sobre os factos. Os factos é fundamental. E depois, digamos, confiares um bocadinho no teu faro. Agora, uma coisa que se passa há 9 meses de um ato eleitoral, tu vais ganhando com a experiência defesas analíticas. Claro, o que eu digo é que depois a forma como tu utilizas estes instrumentos de grelha analítica com outro tipo de funções que depois a vida te vai colocando à frente, tu vais cruzando tudo isto e isso melhora a tua maneira de exercer as tuas atividades. O facto de eu trabalhar na Presidência da República permite-me ter acesso a muitas coisas e a viver muitas coisas que, se eu não tivesse essa experiência, se calhar não desmistificava com a mesma legitimidade e consistência coisas que fui aprendendo a desvalorizar na política internacional, na política nacional até. E isso ajuda muito, ou seja, mundos cruzados, mundos de vivências pessoais, mundos de vivências mais académicas ou literárias, o que quiseres, e mundos de experiência de aconselhamento ou barra política. E tudo isto eu acho que são mundos que não têm que viver em separado, só melhoram a qualidade do exercício da tua atividade, percebes? Tu dizes numa entrevista que o teu posicionamento ideológico foi errático. Tu hoje tens um posicionamento ideológico, és um homem mais de direita, mais de esquerda, mais moderado? Moderado, certamente. Eu acho que faço um percurso do centro-direita para o centro-esquerda, se quiseres. Tem a ver um bocadinho com as idades e tem a ver com aquilo que estava a surgir no sentido... não é ideológico, não fui apanhar o que existia. Eu começo-me a expressar, digamos assim, nestas matérias na explosão dos blogs no início do século, e tudo isso é um caldo, como tu te recordas, profundamente entusiasmante, porque muitas vozes novas, registros completamente diferentes, toda a gente espingardava um bocadinho para todo lado. Eu não era muito ativo no sentido, mas participava em vários blogs coletivos. E participava em vários blogs coletivos porque eles iam-te absorvendo, e depois no fim do dia havia sempre uma festa no Frágil ou noutro sítio qualquer onde a esquerda e a direita se cruzavam. E depois, a partir de uma certa altura, as coisas coletivas, que nunca foram muito a minha praia, eu nunca fui um coletivista nesse sentido das minhas atividades, aquilo era um corpo estranho para mim. E portanto eu saí dessas coisas mais coletivas e fui fazer uma coisa só a um ou a dois. E porque havia coisas que já me incomodavam do ponto de vista da minha alinhamento de ideias, posicionamentos, etc. E portanto eu sempre fui um tipo muito autónomo, individualista, no sentido em que achava que, e continuo a achar, que só devo à minha cabeça e ao meu pensamento qualquer tipo de responsabilidade, quer dizer, não me encosto propriamente a ninguém. E como é que fazes esse percurso? Faço esse percurso porque o mundo me ajudou muito. O facto de tu testemunhares muito mais coisas no país e fora do país ajuda-te a arrumar um conjunto. Mas o que é que no país te levou da direita para a esquerda? Os anos da Troika, por exemplo? Tem a ver, foi mais o mundo do que o país. As direitas ficaram, de uma certa maneira, na última década e meia, muito pouco recomendáveis, frequentáveis até, nada frequentáveis. A minha cabeça passou a olhar, eu tinha uma predisposição mais liberal, até pelas questões dos costumes. E eu achei sempre que se o meu posicionamento nos costumes era profundamente liberal,
e portanto à esquerda, nesse sentido. Há também ali uma relação com o Estado que me impela que eu veja essa dicotomia como uma dicotomia mais libertadora. O que eu acho é que o liberalismo português é um liberalismo quase de choque entre mundos, e eu não gosto dessa predisposição, não gosto de ver um discurso e um posicionamento entre dos mais velhos contra os mais novos e vice-versa, e tirar partido disso. Não gosto de um posicionamento em que o Estado e o mundo empresarial, a iniciativa privada, a sociedade civil estão permanentemente em confronto para ver quem é que tira mais partido da fraqueza do outro. Eu acho que a sociedade portuguesa precisa desta convergência entre todos estes universos. E achas que são só as direitas que provocam essa polarização? As esquerdas muitas vezes acho que, também não estão nessa base? Como eu te disse há pouco, mas eu nessa lado esquerdo nunca tive. O que eu faço é uma transição, talvez, de um certo liberalismo para uma social-democracia em função daquilo que me parece ser uma lógica muito utilitária e até transacionável em que o liberalismo se tornou, e depois pouca diferenciação com outro tipo de noutras questões, de outro tipo de matérias, até de posicionamento no discurso público muito áspero. E eu acho que as sociedades precisam de uma certa acalmia discursiva. E não estamos a falar aqui de partidos, estamos a falar de hemisférios, estamos a falar aqui de enquadramentos. Eu já votei em vários partidos, não voto sempre do mesmo. Nos últimos 10, 15 anos talvez tenha votado sempre mais numa determinada direção e estou confortável com isso. Para mim foi sempre natural que depois a minha cabeça, o meu posicionamento se tenha fixado e arrumado numa certa social-democracia. E aí a social-democracia à portuguesa é uma coisa muito sui generis, como tu sabes, que vai desde o centro-esquerda até ao centro-direita. E portanto eu tenho uma predisposição onde acho que a iniciativa privada e a sociedade civil têm um papel preponderante na saúde da economia e das democracias. Mas reconheço, e acho que é fundamental, que o Estado tenha um reforço até em áreas preponderantes, não só de correção, como de regulação, como nas clássicas de soberania, e que seja municiado com aquilo que deve ter e não desvalorizado. E eu acho que estes dois mundos podem perfeitamente casar. É uma proposta que eu acho que mais uma vez, precisa das convergências necessárias e precisa de uma certa visão que alie aquilo que é absolutamente essencial no curto prazo para responder a emergências àquilo que é estrutural para que o país se posicione com todas as valências que efetivamente tem para ser um país, não direi preponderante nos próximos anos, mas melhor do que tem sido. O nosso tempo está a correr muito rápido. Nós vamos ter europeias daqui a pouco tempo. Peço-te uma resposta rápida sobre isto. A Europa tem uma guerra dentro de portas. Achas que o grande desafio da Europa nos próximos anos vai estar muito ligado a esta guerra, ou há outra questão que se afigura como prioritária? Por exemplo, a questão da migração, dos migrantes. Vivemos, por exemplo, em Lisboa, neste momento, uma situação muito complicada com a AIMA e com acampamentos de muita gente a céu aberto, no meio do centro de Lisboa. Achas que a questão migratória vai ser o grande desafio da Europa? Um dos grandes desafios da Europa. Escrevi um livro agora, exatamente com o título do O Ano Zero da Nova Europa, para fixar a invasão da Ucrânia como um acelerador e até um criador de um conjunto de áreas onde nós temos que encontrar, nós, Portugal e Europa, o melhor posicionamento possível para sobrevivermos enquanto democracias. Um deles tem a ver com a própria dinâmica da guerra. Quer dizer, uma subjugação
a uma potência como a Rússia, com a sua natureza, é, para mim, o princípio de uma certa desagregação da União Europeia tal qual a conhecemos. Isso valida também determinado tipo de famílias partidárias que não querem nada do que existe. Não querem nada do que existe. Podem ter abdicado de propostas de ruptura, saída do euro, saída da União Europeia, porque, entretanto, foram medindo o pulso. Mas, chegando lá, e nós podemos ter isso na Alemanha para o ano, com as legislativas, nas presidenciais francesas daqui a 2 anos, entre outros países, uma divergência profunda entre Estados-membros e com isso diluir aquilo que tanto tempo e tanto custo fomos construindo. Portanto, a União Europeia está a deixar de certa forma a porta a abrir. Até agora não tem deixado, no sentido em que a coesão não foi derrotada nestes 2 anos e meio de guerra, o auxílio à Ucrânia financeiro e militar... Sim, mas a atitude alterou-se. Em alguns Estados-membros. Sim. Em alguns Estados-membros. Mas não vejo que a atitude tenha sido... Sim, ainda não é maioritária. Nem magnânima, a ponto de virar os mínimos de coesão sobre sanções, sobre ajudas, etc., que estabelecemos. Isso está... Mas a ameaça está lá. A ameaça está lá e o quadro pós-europeias pode ser um fator acelerador. Depois há outro tipo de questões que eu levanto no livro e que eu acho que vão marcar as próximas décadas. Um tem a ver com a forma como nós nos queremos posicionar na globalização, que é sermos mais autónomos e menos dependentes em matérias-primas, em infraestruturas críticas, em dinâmicas comerciais e logísticas, em política regulatória da nossa zona de vizinhança em relação às migrações, na estabilidade dessa zona de vizinhança. A política de vizinhança da União Europeia é um falhanço do Cáucaso até ao Mediterrâneo, passando pelo Médio Oriente, e portanto está quase tudo por fazer. Agora, nós precisamos de, prevenindo coisas que acontecerão eventualmente nos Estados Unidos, mais agravamento do absolutismo chinês e russo, encontrar um espaço que nos dote de melhores instrumentos políticos, porque somos mais credíveis militarmente, porque somos mais credíveis energeticamente, porque somos mais competitivos tecnologicamente e porque continuamos a ser um modelo de desenvolvimento social justo. Porque se nós abdicamos deste quadro, nós não somos nada. E a União Europeia deixa de existir. É isso que dizem os tratados. Os tratados têm uma grelha ideológica que, se tu tiveres na disponibilidade de abdicar dela, transformas-te noutra coisa que não uma democracia. Se quiseres bater-te por ela, por isso é que eu acho que não é um fatalismo, tens as condições, os instrumentos, os partidos, o discurso, os argumentos para vencer. Estás num momento da história em que há mundos que querem derrotar o teu mundo para voltar à felicidade com que crescemos, apesar das dificuldades que certamente passámos, e houve períodos piores e outros melhores, certamente, e eu pelo menos tive. É a defesa desse ideário que tu queres deixar para os teus filhos, ou não é? Eu hoje em dia penso muito nisso. Hoje em dia não, desde que fui pai, não é? Penso muito mais no que é que lhes deixo do que propriamente naquilo que eu tive viver. E o que eu vou viver, embora as duas coisas estejam associadas, e não quero passar ao lado naquilo que eu puder fazer para lhes deixar uma coisa melhor, um país mais justo, menos desigual, europeísta, vinculado aos valores certos. E portanto acho que há lutas a travar e estamos num momento em que elas têm que ser travadas. Bernardo, passamos à segunda parte deste podcast e começo por te pedir a tua desilusão. Assim, genérica, diria que o radicalismo com que se tem assistido nos últimos 10 anos, vá lá, um pouco por todo o lado, a falta de cultura, ou a erosão de uma certa cultura de moderação, isso preocupa-me.
tudo é alvo de um jogo de soma nula entre nós e os outros, entre quem está connosco e quem não está, e isso tudo preocupa-me. Talvez seja a maior desilusão no sentido de um processo que eu via como um processo quase garantístico, não é? E hoje em dia tudo isso está um bocadinho em causa. Não digo que vá ser derrotado o lado certo da história, mas está sobre uma pressão brutal. Nesse sentido, desilude-me o comportamento das pessoas que enveredam por esses caminhos, e também me desiludem pessoas em concreto que, por um prato de lentilhas, foram para esse caminho por razões de oportunismo, e que eu considerava como pessoas sensatas, com bom senso, algumas até minhas amigas. E, portanto, para voltar ao princípio das rupturas, nem hesitei um segundo em fazer as rupturas necessárias quando o lado escolhido é um lado que quer anular o meu, que quer derrotar o meu e o futuro dos meus filhos. Pessoas que estão hoje no ativo? Estão em vários sítios. Estão nos partidos, estão na comunicação social, e que não lhes vou dar a importância de as nomear, como é evidente, mas no fundo para responder ao teu repto, tem mais a ver com a circunstância e com a onda. Isso preocupa-me, inquieta-me, e nesse sentido é uma desilusão para aquilo que eu esperava, ou que todos nós talvez esperássemos há uns anos. A inspiração? Podia-te responder o Ruben Amorim, que é uma grande inspiração para o país, em particular para nós todos sportinguistas, mas vou-te responder de uma forma... Tem um grande mic drop. Tem várias coisas fantásticas. E eu sou portista, mas parabéns, concedo. Muito obrigado. O Sporting é talvez a minha identidade mais estrutural ao longo da vida. É certamente, e é aquela que eu nunca... Tens aqui uma fotografia, tu muito novo. Sim. Já com todo vestido a Sporting, com o equipamento todo, com uma bola amarela. Era uma camisola com o número 10, que era o número do Mário Jorge, na altura. E o Sporting é uma coisa absolutamente transcendente para mim, no sentido em que a experiência de resistência que tu ganhas em família, não é em família do núcleo familiar, é em família de sportinguistas, não é? Em família de amizade, em família de quase de osmose, essa cultura de resistência, de sonho, de ultrapassagem das dificuldades, é uma coisa. Eu passei os 18 e os 19 e sei o que é que passei, porque vivia fim de semana a fim de semana, nos jogos fora e nos jogos em casa, dedicado uma parte da minha vida a acompanhar aquela equipa, com grandes desilusões. Como é que tu ultrapassas desilusões enquanto adolescente, daquela magnitude, que eu chorava, ainda hoje choro muito, não é? No último jogo do campeonato, chorei Baberranho e no Marquês e tudo. É uma coisa muito identitária que passa de geração em geração. Felizmente os meus filhos estão também imbuídos desse espírito, já veem mais cuidado deles. Uma boa lavagem cerebral a cada um deles, imagino. Foi natural, foi logo de nascença, no dia que nasceram, foram sócios. Mas a minha inspiração, para cair aqui num clichê, são mesmo os meus 3 filhos, no sentido, não é só daquilo que eles te ensinam com a espontaneidade deles, mas é a forma como tu passaste a olhar para tudo, inclusivamente para a política, para o país, para o mundo, para as ideias, para o teu próprio posicionamento em comunidade, muito em função do futuro deles. E, portanto, os livros que eu escrevo, a forma como eu estou na análise, nos mídia, nas minhas funções na Presidência da República, têm sempre o foco do que é que se pode fazer melhor para eles, para a geração deles, dos nossos futuros netos, por aí fora. Acho que isso é digamos, o motor que nos dá aquele gás diário para continuarmos a fazer o que fazemos. Muito bem, e agora o roqueiro Bernardo Pires Lima, o que é que nos trouxe para ouvir? A tua música? Trouxe o Censurados, que é uma das minhas bandas de toda a vida, que vi ao vivo,
Censurados, a música chama-se Censurados. Sim. E é uma cultura, o punk, o metal, o rock, eu depois gosto muito de todas as outras coisas, de jazz, de hip hop, etc. Mas até de fado. O meu pai e a minha mãe sempre viveram em casas de fado e eu lembro-me de adormecer à mesa das casas de fado, nem muito pequeno também. Mas a cultura do rock e do punk são coisas de inconformismo, põe-te sempre à prova, e há também uma certa ingenuidade para tu ires ao sabor da naturalidade da vida, que é uma coisa que tem muito a ver comigo, sem cálculos, com espontaneidade, fazeres aquilo que vais gostando, mas se tiveres que fazer outras coisas também estás disponível para isso, sem dramatismo, percebes? Os Censurados é uma das grandes bandas da minha vida. Muito bem, Bernardo. Este Bernardo aqui agradece teres vindo ao Geração 70. Obrigado. Este podcast teve a sonoplastia do João Martins e do João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de José Fernandes, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não percam o próximo episódio. Muito obrigado. O Kia EV6 já carregou. Aproveite os 528 km de autonomia num test drive e conheça em detalhe o design inovador feito com materiais amigos do ambiente como o plástico reciclado e o couro vegan. Dirija-se a um concessionário Kia e descubra o Kia EV6. Kia. Movement that inspires.